Bom dia a todos. Estou vendo aqui os participantes entrando na nossa apresentação. Quero dar as boas-vindas, em primeiro lugar, aos nossos convidados, aos jornalistas que estão aqui sempre conosco, a cada boletim. Hoje nós vamos lançar o Boletim Brastoa 2022 com dados do segundo trimestre de 2022. Tá? Como de costume, a nossa apresentação tem cerca de 1 hora de duração, e nós vamos deixar aqui o chat aberto para perguntas. Então, por favor, enviem perguntas a hora que vocês quiserem. E no final, eu vou abrir um momento aqui para ler essas perguntas para os nossos palestrantes. Enfim, a gente vai fazer todos os debates dentro do nosso tempo, tá bom? Eu quero apresentar hoje apresentar os apresentadores, né? A gente tem aqui na tela o Roberto Nedelcio, presidente da Brastoa, a Rayane Ruas, da Sprint Dados, que vocês já veem aí todas as apresentações, os nossos convidados de hoje, Trícia Neves, da MAPI, e o Rony Correia, da Abreu Tour. Sejam todos muito bem-vindos, e eu já vou passar aqui a fala para o Roberto. Roberto, é com você. Está sem som. Desculpe a falha. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos nessa manhã, em especial aos nossos convidados, e com certeza que eles agregarão muito à nossa apresentação desses dados. Hoje, nós vamos apresentar os resultados do segundo trimestre das operadoras Brastoa e as perspectivas para os próximos meses. Tá? Eu não quero dar spoiler, não. Tá? Pessoal, toda entrevista que eu falo, o pessoal quer saber os dados, quer saber os spoilers. Eu não vou dar spoiler, não. Mas eu vou dizer o seguinte, que os dados que nós vamos ter, eles vão surpreender até os mais otimistas. Eu sou um grande otimista, eu fiquei surpreso com os dados que vieram. Realmente mostra que o turismo é um mercado muito vivo e que o turismo reage muito rápido a todas as intempéries. Nós fomos, quando teve a pandemia, nós fomos os primeiros a ser atingidos, mas agora, depois, nós estamos numa aceleração tão grande que eu duvido que tenha outro mercado, que tenha tanto desenvolvimento e tanto crescimento tão rápido como está tendo o turismo. Então, vamos já logo mostrar os dados. Vamos passar a palavra agora para a Rayane Ruas. Rayane, por favor, comece a apresentação e vamos começar já a mostrar os resultados agora do segundo trimestre. Muito obrigado. Obrigada, Roberto, Thaís. Nossos queridos convidados, sejam muito beinvindos. Rony e Trícia, é uma honra estar aqui com vocês e poder ouvir um pouco da percepção de vocês sobre esses dados. E como o Roberto disse, gente, para nós que trabalhamos com números, para nós que estamos atentos ao mercado, eles ainda surpreendem, porque eles demonstram o quanto o turismo ele é movimento, ele é vivo, ele não é um mercado que está estagnado, esperando alguma coisa acontecer. Ele, por si só, se basta e se inova, se reinventa, e a gente fica surpreso com os resultados. Hoje nós temos uma super surpresa para quem está aí acompanhando, que usa a nossa belíssima apresentação que vocês estão acostumados a ver. Ela é feita no Canva, a gente apresenta ela online e o Canva está fora do ar, gente. Então a gente está aqui trazendo para vocês, aproveitando essa oportunidade para mostrar para vocês o boletim na sua versão interativa. Ele é um BI que está disponível no site da Brastoa. Todos podem acessar, ele é de livre acesso. E a gente vai aproveitar, então, que a gente está impossibilitado de usar o Canva, aquele suporte que a gente está acostumado, para a gente usar o BI da Brastoa, que está lá no site da Brastoa e todos vocês podem acessar. É até uma oportunidade para a gente ver esses dados no seu formato interativo, é uma oportunidade para a gente usar esse BI e tirar um pouco do misticismo de que é difícil e não entendo, tá, gente? Ele é ao contrário, ele é feito para todo o público. Sem deixar de mistérios, sem a gente ficar aqui, né, contando e gerando a expectativa para os dados, eu vou aproveitar para explicar um pouquinho essa estrutura do BI. A gente tem a capa onde a gente estava, os dados do primeiro trimestre, que são os dados do trimestre passado, e os dados do segundo trimestre. Vou começar falando, então, gente, do nosso média de faturamento, e aqui a gente pode ver ele no formato em destaque. A gente percebe que o faturamento nas operadoras tem crescido exponencialmente. A gente, se olhar para o faturamento até 100%, ele representa um valor
que é irrisório quando a gente vai olhando ele acima de 100%. Então, quando a gente compara, né, o que foi no trimestre passado, não é o dado que está aí na tela, tá, gente? É o dado que estava na apresentação. A gente tem nesse trimestre 81% das operadoras que já ultrapassaram a marca dos 100%, comparando o mesmo período com o do ano passado. Quando a gente olha para os dados pré-pandemia, e agora sim, esses que estão aí na tela, a gente percebe que a gente já tem 40% das operadoras que ultrapassaram 100% do período pré-pandêmico, do período 2019. Aquele que a gente queria voltar para lá, a gente já tem 40% que ultrapassou ele. Se a gente olhar aqui na tela, sim, a gente percebe que já tem 15% dos operadores Brastoa faturando o dobro desse período pré-pandêmico. Que é um cenário positivo, a gente não tinha dúvida, mas que ele era tão positivo, a gente fica surpreso com esse crescimento. Acho importante destacar que a gente ainda tem um percentual de operadoras tentando alcançar esses valores, com 25%, entre 50%. São operações que o Roberto pode comentar melhor, um pouco mais específicas, empresas que tenham um perfil, um produto, um serviço bem específico e que já começa a regressar às atividades, mas nem tanto. Outro dado que é super importante, e ele não está aqui, né? Mas eu vou registrar para vocês, é o percentual de vendas nacional e internacional. Essa é a nossa outra próxima surpresa nesse boletim, em que a gente tem, pela primeira vez, desde que a Brastoa registra os dados, o nacional e o internacional quase que iguais. A gente tem uma diferença muito pequena. O nacional representando 56% das viagens, enquanto o internacional está representando 44%. Para quem não se recorda, a nossa média era entre 70% e 80% de nacional. Durante a pandemia, isso chegou a 90%. E agora, nós temos uma mudança completamente nesse cenário, em que o internacional ganha um protagonismo extremamente relevante e começa a representar 44% das vendas dos operadores. Roberto, Trícia, fiquem à vontade. Vamos comentar um pouquinho o faturamento antes da gente falar dos embarques? Vamos comentar assim. Bom, comparar... Volta para a tela do faturamento, por favor. Comparar... Essa daí. Tá, Só que ela não está o nacional, né? Tá bom. Aqui a gente fica tudo e eu não quero confundir, mas... Tá bom. Comparar com o mesmo período do ano passado não dá uma comparação muito boa, né? Porque seria comparar abril, maio e junho do ano passado, nós estávamos no começo ainda da vacinação, não tinha todo mundo vacinado, mas as pessoas já estavam com vontade de viajar, já estavam viajando o ano passado. Então, esse crescimento é um crescimento muito significativo. Agora, você comparar com a média histórica, né? Ou seja, a gente fala média histórica, mas a gente pega a referência 2019, que foi um dos melhores anos que nós tivemos na história. Tal, né? Tá bom, vamos falar assim, questão do faturamento, teve uma variação cambial significativa, tal, então isso influencia também no faturamento, mas os números estão assim, estão mostrando, tem operadores faturando já o dobro que faturou em 2019. Então, é um dado bastante significativo. Agora, por outro lado, tem operador também que não está alcançando nem 25%, está na base de 25%. Isso a gente percebe que é o seguinte, a gente não sabe exatamente, porque os dados são anônimos, né? A gente não identifica os operadores que fazem essa pesquisa, mas a gente acredita que sejam os operadores que trabalham mais com o mercado corporativo. O mercado corporativo está voltando aos poucos. Ele não está voltando ao lazer. Então, nós temos dentro da Brastoa, lógico que o nosso foco é lazer, a maior parte dos operadores trabalham com lazer, mas nós temos também operadores que trabalham com corporativo, e isso está sendo um pouco mais lento. Trícia, Rony, vocês querem comentar alguma coisa? Fique à vontade. Rony? Trícia, pode comentar, por favor. Pode. Eu gosto, me chama muito a atenção a questão do internacional, né? Quando a gente olha, e eu acho que tem bastante reflexo dos preços que a gente está praticando no Brasil. A gente falava sobre a questão de percepção de valor, né?
Está muito claro por esses números o quanto o brasileiro ama viajar, e isso foi uma informação que veio em todas as pesquisas que a gente acompanhou durante a pandemia, 2020, 2021, e o brasileiro sempre com esse desejo reprimido, né? A gente percebe que parte da população que ficou empregada aumentou o seu orçamento de viagens, né? Então começou a guardar dinheiro e sem gastar e continuou ganhando. Isso já não é mais tão verdade hoje, mas tem gente que teve essa poupança de viagem e que tinha um apetite enorme. Na hora que você vai cotar a viagem e a passagem internacional está parecida com o preço da nacional, vem essa questão da percepção de valor, né? O brasileiro gosta de sair do país, gosta de contar quantos países ele conhece, né? Gosta de contar para amigo que foi para a Europa. Então, esse mesmo brasileiro que cotou a Europa e cotou o Nordeste e entendeu que ia gastar verbas parecidas, ele percebe mais valor na viagem internacional. Então, acho que isso me chama a atenção e eu acho que tem a ver com essa revanche, com essa verba guardada, mas também com essa vontade guardada, né? Com essa vontade reprimida de tanto tempo, e aquela viagem que eu fui deixando, que eu ia fazer em 2020, ia fazer em 2021, e acabei não fazendo, e aí vivemos o que vivemos, então agora eu não posso deixar para depois, né? Então, acho que esse ano, principalmente, a gente está vivendo esse não posso deixar para depois, esse apetite reprimido. Bom dia a todos. Eu acho que esse apetite reprimido é óbvio, principalmente, acho que não só das viagens internacionais, como viagem para alguns destinos que passaram praticamente o tempo todo fechados durante a pandemia, né? O período mais crítico da pandemia. Estados Unidos é um caso clássico, né, disso aí, e a Europa também pode entrar nesse rol, né, já que os países europeus só começaram a abrir no segundo semestre do ano passado, se não me engano, foi a França que abriu primeiro em agosto, depois a Espanha, e por aí vai. Os Estados Unidos só abriu ali a partir de outubro. Então, eu concordo que a comparação com os preços de nacional que subiram muito, e essa comparação existe, mas também os preços para as viagens internacionais também subiram, né? A Europa e os Estados Unidos estão enfrentando pela primeira vez uma inflação de 2 dígitos, como não vinham há 50 anos, né? Então, os preços estão mais altos, o câmbio, né, é desfavorável, digamos assim, mas, mesmo assim, os números das viagens internacionais sobem. Então, era tão reprimido isso, porque essa questão dos destinos, quem gosta muito de Flórida, que tem família, que tem filhos, tem crianças, né? Quer dizer, estava louco para voltar para a Flórida, quem gosta de Nova York é a mesma coisa, e por aí vai, né? Então, acho que o internacional, mesmo quem viajou internacional durante a pandemia, o período crítico, viajou para Caribe, viajou para Dubai, Maldivas e Egito, que era o que estava aberto. O que estava aberto estava vendendo. Era impressionante. Era impressionante, né? E os exóticos, os destinos que a gente chama de exóticos, continuam com essa... conforme vão abrindo, vão vendendo cada vez mais, né? Tem o fenômeno das Maldivas, que ocorreu durante a pandemia também e tal. Então, eu acho que essa pressão por voltar a destinos que viajavam antes e que só agora se tornam possíveis, mesmo que os preços estejam muito mais caros, tal nacional e tal internacional, eu acho que contribuíram muito para isso, né? No nosso caso, que sempre foi uma operadora de vender muito internacional, e o nacional veio vindo ao longo dos últimos anos, a gente, claro, disparou na agenda de nacional durante a pandemia. Quer dizer, o ano passado, né, o nacional chegou a valer aqui 50% das nossas agendas, e esse ano voltou para o patamar acima do que era em 2019, mas está nos 25%, 75% das nossas agendas já são de viagens internacionais, né? E sendo que a gente é um operador muito ligado a essa questão do internacional, né? Então, Mas, Rony, eu concordo muito com a Trícia, a questão de percepção de valores, né? Eu recentemente vi uma passagem para mim mesmo, para Recife, R$ 4.700, foi para Recife. Tá? Eu tenho, na minha empresa, um grupo saindo daqui um mês para a Índia, a passagem custou R$ 5.050 para a Índia. Exatamente. Você voa 16 horas até Dubai, tá? Aí você faz uma escala e voa mais 8 horas para a Índia. Então, dá 24 horas de voo. Então, comparando com o voo que de 3 horas. Então, a percepção
sabe? É. E você fala assim, que nem eu concordo com você, que na Europa e nos Estados Unidos a inflação aumentou. Mas os outros países também tiveram inflação e os preços estão mais ou menos padronizados, o que era. Então, às vezes, você comparar um hotel nacional, eu não estou falando para a pessoa só viajar internacional, mas a hora que a pessoa compara isso, ela percebe que, às vezes, é mais fácil, ou por um pouco mais ela viaja uma viagem internacional, ou como está estourado muito, a própria Argentina, que estão com uma inflação muito maior que a gente, tá? Então, a pessoa vai para a Argentina e acaba sendo mais barato que fazer uma viagem nacional. E a América do Sul também tem explodido, né? Peru, Colômbia, Chile. Tem porque demoraram também a abrir, né? Então, quando abriu, Costa foi Rica. essa loucura, né? O caso que o Roberto está citando, e tem razão, por exemplo, por isso que os exóticos estão tendo sucesso, é porque para Oriente Médio e Ásia, as passagens aéreas não chegaram no nível que chegaram para a Europa e para os Estados Unidos. Quer dizer, ninguém estava acostumado a pagar $1.700 numa classe econômica para ir para a Europa, né? $1.500, $1.700 para ir para os Estados Unidos. Então, por isso que está caro, né? Está caro e as pessoas estão viajando assim mesmo porque estavam desesperadas para ir, né? Você pagar $1.200 para ir para o Caribe, quando antes você pagava $1.700 numa passagem aérea, mas não interessa, as pessoas querem viajar. Então, esse desejo do brasileiro de viajar está sobrepondo a todas essas questões, esse desejo de sair do país que até a Trícia mencionou. É isso, a gente enxerga isso nos números, né? Tá mais caro e as pessoas continuam viajando e crescendo para o nosso bem, né? Felizmente. E a gente vê uma coisa do comportamento desse consumidor, né? É que ele quer viver experiências únicas. Olha, a apresentação voltou. Eu não quis interromper, gente, mas já que não teve jeito, né, a gente retoma aqui ao trilho. Eu ia já dar o spoiler dos destinos mais vendidos, porque a gente estava falando dos destinos, né? E a gente volta um pouquinho à rigidez. Mas para vocês verem, quando a gente compara com o trimestre passado, e o Roberto fala, é uma comparação muito baixa, porque a gente estava no período pandemia, a gente já tem aí 40% dos operadores trabalhando acima do dobro do ano passado. Quando a gente vem para este ano, aí assim um gráfico que vocês conseguem ver com mais facilidade, né, que a gente está aqui mais coloridinho, a gente traz esse percentual de 40% acima do 100%, acima do dobro do que é a média histórica. E como eu mostrei para vocês, o nacional com 56% e o Inter com 44%. Eu vou pular o embarque, já que a gente está num processo dinâmico, hoje não tem regra nenhuma, para a gente falar um pouco dos mais vendidos, porque a gente estava aqui comentando a presença do nacional e o nacional perdendo um pouco desse protagonismo, né? Um pouco desse, não do protagonismo, mas da relevância e dessa percepção de valor dentro do que é o costume e o interesse do brasileiro. E eu lembro durante a pandemia que a gente nos boletins falava, quando abrir internacional vai ter debandada. A gente usava esse termo falando que o brasileiro todo ia se encontrar no exterior. E a gente hoje, com os dados de nacional e Inter, consegue ver que a gente não era tão doido, né? Não estava assim tão fora da caixa, e a gente vê esse fenômeno acontecendo, com o faturamento aumentando, com as vendas aumentando e os destinos sendo vendidos. Quando a gente vai para o internacional, é o que o Rony coloca, aqueles destinos mais tradicionais que estavam ali no carinho, no imaginário das pessoas, eles voltam a serem os mais consumidos, e os exóticos que a gente viu durante todos os boletins aqui presentes como os mais vendidos, não é que eles param de serem vendidos, mas eles deixam de ter toda a relevância e todo o peso que eles tinham, e aqueles destinos mais tradicionais regressam, então, para o interesse. É o caso de Portugal, França, Itália, Orlando nos Estados Unidos, os Estados Unidos como um todo volta com Nova York, Miami, mas Orlando muito forte, Cancún, e América Latina, Argentina e Chile, por aquilo que vocês já comentaram, né? Esses são destinos que fecharam, demoraram mais de abrir, principalmente o caso da Argentina, do Chile, e agora, aproveitando a temporada de inverno, eles regressam. Então, os números do boletim acabam por mostrar um pouquinho toda essa percepção que a gente tinha de valor, de retomada, de grandes volumes acompanhando esse comportamento. Eu vou aproveitar que a gente está com... Eu só queria complementar, Rayane, e o que é interessante é que a malha aérea internacional não voltou ainda com plenitude. Tá? Para a Itália, a gente começa a ter os voos a partir de outubro, não tem voos direto para a Itália. Você quer ir para a Itália, mesmo estando em terceiro lugar, tem que fazer escala de outros lugares.
Portugal, você está ouvindo mais brasileiro aí em Lisboa, ou Rayane, do que português, porque realmente só tem brasileiro aí de Portugal. E o México, que está em terceiro lugar, aí, Cancún, né? Nós precisamos lembrar que agora, para o próximo trimestre, eles começaram a colocar a imposição de vistos presenciais, e isso vai diminuir. Então, vai diminuir muito a procura também do México, né? Então, esse terceiro lugar de Cancún, ele vai acabar desaparecendo, vai acabar saindo daí, dando já uma previsão para as próximas também. E é interessante que ele esteve no topo, né, Roberto? Durante a pandemia, ele foi o topo. Durante a pandemia, então, sim. Era Cancún, Maldivas e Egito. E Dubai. Exatamente, Dubai. Exatamente. É verdade. É o mesmo. E aí aqui demonstra o quanto o nosso setor, né, ele é vivo, ele vai se alterando, ele vai se ajustando, ele vai se adaptando, era o que tinha, o que vendia. Ficou mais difícil. Quem gostava desse destino, queria viajar, já foi. Então, ele vai realmente diminuir e vamos aqui começar a trabalhar com outros que a gente queria ter ido antes e não podia. Falando um pouquinho dos embarques e tentando recuperar aí um pouco do nosso tempo, né? A gente tenta não extrapolar mais do que muito mais do que 1 hora. A gente tem os embarques do segundo trimestre também aumentando muito. Quando a gente compara com o ano passado, a gente tem mais de 65% das operadoras que já superaram o que eles tinham feito no ano passado. Mas é uma base de comparação fraca. Então, vamos comparar com o que a gente tinha de mundo ideal, 2019, né? O que era antes da pandemia. A gente já tem 37,5% dos operadores trabalhando acima, 100% acima do que a gente tinha em 2019. Então, a gente vê o quanto o turismo vem crescendo, tanto em faturamento como em embarque. E se a gente compara com o que foi o desempenho do primeiro trimestre, a gente tinha 14% acima de 100%. Gente, o segundo TRI foi tão poderoso que a gente tem 12%, não é acima de 100, é acima de 200, é o dobro. Então, a gente tem realmente valores muito significativos dentro dos operadores da Prastoa, dentro do nosso setor, que demonstram, sim, as oportunidades estão aí, quem foi, né, sobrevivendo na UTI, quem foi dando o seu jeito, quem foi se adaptando, quem foi aproveitando a oportunidade para se estruturar, para trazer novos produtos, para incrementar a sua oferta de serviços, agora a gente percebe que vem colhendo esses frutos. E aí, quando a gente olha para os embarques... né, Rayane? Desculpa. Sim. Não, pode falar. Chama a atenção que o primeiro TRI inclui janeiro, que é a alta temporada, né? E o segundo TRI não, inclui, inclusive, eu sei que tem a compra de julho aí, mas o embarque não. O embarque não, é um trimestre junho, que junho. famílias, por exemplo, têm crianças na escola, não conseguem se movimentar, né? Então, chama bastante atenção. E, para mim, tem bastante relação com essa retomada da segurança, da confiança. E uma coisa que a gente escutou bastante é que um grande impactador da redução das viagens durante 2021 era a insegurança com a questão da pandemia, né? Então, a gente percebe que pós-vacina, redução dos gráficos lá, isso realmente impactou no turismo e a gente está sentindo a população mais segura para viver e certamente mais segura para viajar. Tem uma outra questão aqui, que nesse período de pandemia, esse ano a gente também viu isso, principalmente no início, que a antecedência de compra estava bem mais curta, né? As pessoas esperando até mais em cima da hora para comprar. Então, os números do segundo TRI também são muito fortes, porque se a gente pensar bem, em termos de vendas, o início do ano foi muito atrapalhado pelo fim daquele período da variante Omicron, né? Estava impactando muito, principalmente fora do Brasil, e depois, em fevereiro, começou a guerra na Ucrânia, que impactou vendas até ali meados de março, até que as pessoas viram que não ia virar uma guerra, ia ficar concentrada ali. Então, isso atrapalhou muito as vendas de curto prazo, e provavelmente o segundo TRI poderia ter sido até muito mais forte se não fosse esse problema, né? Assim como vendas antecipadas para o segundo semestre também poderiam ter sido mais fortes durante esse período. Mas então a gente ficou ali 2 meses e meio praticamente sendo impactados por coisas que não tem nada a ver com a vontade de viajar, nem que o país está aberto ou não. Eram limitações, não? Que surgiram de repente. E lembrando também que nesses embarques também tem aquela parte das pessoas que adiaram a viagem, que cancelaram a viagem durante a pandemia, estão viajando agora.
que todos os Vamos ver. operadores das suas deixaram como carta de crédito, como embarque pendente, e estão entregando tudo agora. Então, digamos, isso que é a diferença do faturamento e dos embarques. Então, é uma coisa que até tenho orgulho de falar, que, poxa, os operadores estão entregando isso, aquele comprometimento que teve lá atrás, quando as pessoas não podiam viajar. E a gente vai ver isso também nos próximos números, quando a gente divide o nacional e o Inter, e a gente veio conversando nisso meio misturado, né? Então, a gente agora vai colocando algumas coisas na ordem, com a apresentação que nos ajuda. A gente vê que o embarque do nacional, ele já mostra essa diminuição, não é tanto como o faturamento, porque a gente vê que o embarque ele é quase imediato, mas não é tão imediato. Mas a gente já percebe essa discrepância entre o nacional e o Inter ficando cada vez menor. A gente tinha embarque do nacional de novo, 90%, 80%. E agora a gente está com 64% do nacional e 35% do Inter. Eu vou falar também das viagens nacionais, e aí faço a pausa para as contribuições de vocês. A gente tem, como eu disse, o embarque imediato. 40% das pessoas que compraram no segundo TRI embarcaram no próprio trimestre. Então, é um volume bastante considerável, quase metade daquilo que foi vendido foi embarcado dentro do período. A gente já tem viagens que vão acontecer agora no terceiro trimestre e até o fim do ano. Mas é interessante a gente ver que o planejamento com um prazo um pouco maior, ele já começa a surgir, né? Uma coisa que a gente estava vendo muito pouco, né? 6 meses, 9 meses de antecedência para o nacional, gente, não estava existindo. E a gente percebe que sim. E aí eu vou abrir para vocês comentarem, mas tem muito a ver com a relação de segurança, muito a ver com o preço, muito a ver com o que é possível, né? Então a gente percebe aqui um comportamento, vou dizer, novo, dentro do cenário que a gente vinha vivenciando nos últimos meses. E aí, como o Roberto colocou, a gente percebe que as novas vendas vêm aumentando, as operadoras continuam entregando as viagens que estavam com cartas de crédito, em razão de toda a pandemia, mas esse percentual vem diminuindo, e as empresas vêm recuperando isso com um número de novas vendas cada vez maior. Por outro lado, né, é interessante a gente perceber que um costume adquirido durante a pandemia se mantém. Vamos comprar o seguro. Talvez não por causa do Covid, mas por alguma outra razão. Então, o seguro passa a estar incluído em 62% das vendas dos operadores. E aí, mais uma vez, Roberto, pode comentar, que eu sei que você tem elementos a acrescentar nessas análises. Então, aquela antecedência das viagens nacionais é uma coisa que estamos falando bastante, né? Se você planeja a viagem, compra com uma certa antecedência, você consegue diminuir o preço do aéreo, por exemplo. Você consegue minimizar esse preço. Se você deixar para comprar nos últimos 15 dias a sua viagem, esquece, vai pagar caro. É o que eu já falei uma vez, assim, não existe hora da xepa no turismo, não existe, esquece. Se deixar para a última hora, você vai pagar mais caro. Então, se você conseguir planejar isso e comprar com uma certa antecedência, você consegue ver que você consegue melhores preços. Isso, estou falando para o nacional, mas internacional é a mesma coisa, né? Depois vocês vão ver no internacional. E, que nem falou, os 80%, a pessoa que está comprando o seguro viagens, né? Realmente a gente percebeu uma tendência alta disso aí, apesar de o seguro Covid ter diminuído bastante, né? As pessoas hoje em dia elas viajam e o Covid virou quase que uma gripe, uma coisa não tem muita importância, né? Semana passada liberaram você viajar até sem máscara dentro dos aviões e dos aeroportos. Então, realmente, está uma coisa... A gente até... Isso não influencia muito no turismo, é uma coisa que a gente acha que realmente a pessoa devia continuar usando máscara, né, para se prevenir, porque você não sabe se a pessoa do seu lado está com Covid ou não. Então, para sua própria segurança, seria interessante você utilizar, mas o seguro é uma coisa que veio para ficar. Não sei a percepção do Rony também, na Abril. O nosso é engraçado. No nacional, a gente não tem um índice de venda muito alto de seguros, né? É muito irrelevante, digamos assim, no nosso caso. A gente normalmente não faz os pacotes de nacional incluindo o seguro, talvez seja esse um dos motivos. E a procura não é muita, no nosso caso. No Inter, como a gente vai ver, claro que o Inter isso é muito, aí é praticamente 100%, né? Todo mundo viaja. Internacional é 100%, a gente sabe disso, não tem jeito. Exatamente. Então, me chama a atenção essa questão dos destinos. Você já tinha mostrado isso? Não? Já, né? Já. Eu fiquei em dúvida se eu já tinha visto 2 dias atrás ou hoje.
Mas chama atenção a questão dos destinos, né? Eu acho que São Paulo, em primeiro lugar, falando de lazer, mostra esse movimento de resgate da cena cultural de São Paulo, dos grandes eventos. Aí, nesse trimestre, a gente teve Fórmula 1, Lollapalooza, teve o Carnaval, né, fora da época. Então, chama bastante atenção. Os destinos de praia, a gente confirma pelas pesquisas do Travel Lab, onde os clientes brasileiros respondem que praia é o seu destino favorito, né? A gente tem um índice altíssimo de desejo por praia. Então, para mim, combina bastante com o que a gente tem visto aqui nas nossas pesquisas também. E Gramado já porque começa a vender o inverno, né? E Lençóis Maranhenses, que é a temporada deles agora, que é a época de chuvas, os lençóis estão cheios, então começa a realmente ter... É uma tendência natural. Realmente, o que é surpreendente foi São Paulo, que se destacou bastante, pela tudo que ele oferece, então ele acabou subindo muito no ranking dos mais vendidos. Aí. E aí, olhando para os internacionais, né, que a gente estava vendo os destinos antes, eu fico pensando que sempre serão esses grandes, né? Porque a grande massa vai para aqueles destinos mais populares, eu diria. Mas a gente não pode ignorar que tem um viajante cada vez mais qualificado, cada vez mais viajado, mas também cada vez mais informado, e que traz no seu comportamento, que eu ia dizer, depois chegou a apresentação aí, essa necessidade pela experiência única, né? Que tem todo esse novo jeito de você viajar, mostrar, né? Toda a relação com a mídia social, no comportamento. Então, tem esse viajante mais estudado e este número começa a ampliar. Eu acho que você nunca vai ter o Irã e Caraíva no número 1 dos top destinos. Mas você sempre vai ter público para esse tipo de destino, e eu entendo que cada vez mais ampliado, né? Porque o viajante está amadurecendo no seu conhecimento também, e também tem esse comportamento do viver algo que ninguém viveu, né? Só eu fui para o Irã, só eu fui para... Eu não fui, viu? Viu, Roberto? Eu vou. Mas a gente viver essa experiência que ninguém viveu, eu acho que se amplia cada vez mais esse perfil de viajante. Mas eu concordo com você. Essa experiência, essa vivência, esse diferencial é o que a gente traz, né? Eu acho que até no começo, há uns anos atrás, antes da pandemia, já falava em H2H, quer dizer, humano para humano, você poder mostrar para as pessoas a experiência, o que ela vai trazer, o que ela vai ganhar, né, nessa viagem. Não só uma viagem de lazer, porque às vezes você pensar assim, bom, eu quero ir para um local, eu posso ir atrás de hotel e transfer, não preciso de operador. Mas quando você quer uma experiência, quer uma coisa especial, você quer ter algo mais que uma viagem, aí sim o operador tem todo o expertise para trazer o que essa pessoa precisa. E a gente viu isso ao longo da... Desculpa, pode falar, Rayane. Eu entro no papo. É que eu ia comentar, a gente tem uma pergunta no chat perguntando: o destino Portugal é realmente turismo ou é imigração? Né? A gente percebe também aqui em Portugal, eu que estou aqui, uma imigração de brasileiros muito grandes, mas eu acredito que nesse caso a gente está falando efetivamente de turismo. A gente vai ver mais na frente sobre os produtos vendidos, e a gente percebe que a experiência completa, com o hotel, com o terrestre, com o aéreo, inclusive, ele faz parte do pacote das vendas, né, do que está sendo oferecido, dos produtos dos operadores, e quem realmente vem migrar não está buscando operador, ele acaba comprando a passagem na companhia aérea e resolve por ali, né, Roberto? Exatamente, eu acho interessante isso aí a gente comentar isso. Isso é claro, né? Isso é claro. Os dados aqui estamos falando de lazer e, por exemplo, nós, até por sermos uma empresa também portuguesa e brasileira, digamos assim, a gente vê nos números de lazer, quer dizer, brutal. Portugal, por razões óbvias, tem um crescimento enorme, né? Pela tranquilidade, pela facilidade, né? A mesma língua, uma série de coisas que vão... Gente que estava com saudade até, né? de também, comer um pastel de Belém, gente, como exatamente, pode? comer o pastel de Belém, porque isso que o Roberto tá falando, e que a Trícia também comentou, da busca por experiências, isso é uma coisa notória que vem até de antes da pandemia. Eu acho que com a pandemia houve uma intensificação de algumas questões dessas,
Mas, por outro lado, nós sempre vamos querer voltar naqueles lugares que nos agradam mais, não é? Quando você vai para um destino de experiência, não é um destino normalmente que você repita sempre. Agora, Paris, Nova York, Londres, Lisboa, você quer voltar. Você quer, né, reviver aquilo mais vezes, o que é ótimo para a gente, né? Para os operadores, digamos assim, porque você, né, está ampliando a sua base, né, de clientes, de repetição, né, de viagem dos clientes. O mesmo até, voltando aqui um pouquinho para o nacional, acontece. Eu acho que a pandemia foi bom para o cliente que não estava habituado a viajar internamente, que acabou sendo a única opção, que só gostava de viajar internacional, ele viu que com 4 dias ele vai a Salvador ficar num excelente resort, tem uma experiência fantástica e não toma muito tempo da agenda dele. Ele até pode fazer reuniões lá do quarto enquanto a família está se divertindo, etc. Quer dizer, tem essa mistura. Então, o nacional também ganhou muito com isso e por isso que, mesmo com os preços altos, a gente vê o nacional até mantendo algum posicionamento, porque acho que as pessoas aprenderam isso. Agora eu saio daqui numa quinta-feira, fico até domingo em Fortaleza, Salvador, Recife. São viagens rápidas e que dá para encaixar com todo o resto da vida e que antigamente ninguém fazia isso. Né? Isso é uma questão. É uma coisa que tinha muito já em Portugal há algum tempo, que era escapadelas, que eles falavam. Exatamente, as escapadinhas. As fugidinhas que aqui escapadinha tem outra conotação. Verdade. Eu estou falando com o pessoal de Portugal. Essa é uma das coisas que lá em Portugal tem conotações diferentes. Uma da lista, né? Uma da lista, exato. Falando do internacional também, a gente percebe que o embarque imediato está fazendo, né? Ele está presente com 31%. Aquele planejamento a curto prazo, para um próximo, entre 3 e 6 meses de viagem, ele também aparece, né, aqui. E aí a gente vê também, mais uma vez, a antecedência começando a fazer parte da realidade, pelos mesmos motivos que nacionais, né? A falta de preço, a falta de oportunidade, de disponibilidade de voo. E eu digo por mim, que queria muito ter visitado o Brasil durante esse ano e não consegui. Não aconteceu a xepa, os valores só subiram, os voos ficaram todos lotados e, de repente, já não tinha opção. Não consegui ir por falta de possibilidade. Então, a gente vem observando isso, uma antecedência começando a aparecer com aí um tempo de 6 meses. Isso até cruza com aquilo que eu... Desculpe, Ryan, te interromper, mas isso até cruza com aquilo que o Roberto falou, da questão... Mesmo com esse volume, e por isso os preços também estão altos, as companhias aéreas ainda não voltaram a ter a mesma oferta que tinham em 2019. Né? Uhum. Seja para a Europa, para os Estados Unidos, muito menos. Né? Muito menos. Para a Europa eles estão começando a conseguir complementar a oferta, mas ainda não é. Mas os Estados Unidos ainda está bem abaixo, né? Por exemplo. Então, dificulta a comprar em cima da hora, como o Roberto bem disse, não tem xepa, né, no turismo. Tem que ter antecedência, e acho que outra coisa que vai influenciar nos números daqui para frente, e, por exemplo, no período de compras, a partir de junho, ali começou a ter muitas dessas notícias de cancelamento de voos, dos problemas nos aeroportos europeus, principalmente, eu acho que muita gente resolveu adiar ainda mais para frente os planos de viagem, então isso também pode ter atrapalhado um pouco, né? Ou seja, a gente podia ter números ainda melhores se não fossem essas notícias. Então, muita gente adiando para frente para conseguir melhor preço e tentar escapar também dessa confusão que teve nesse verão europeu e também nos Estados Unidos. Né? E o Roberto também comentou aqui em bastidores que também tem a questão das condições de pagamento, né? Eu vou viajar daqui a 3 meses, eu não posso dividir em 10. Então... Sim. Realmente isso quanto mais é planejada essa viagem, você consegue fazer melhores condições de pagamento, né? Então, isso facilita bastante também para essas vendas antecipadas. Lembrando que você não consegue o aéreo, você consegue o aéreo com 11 meses de antecedência. Então, você tem uma limitação também nesse universo que você consegue comprar com antecedência. Às vezes, você consegue cotizar o terrestre, mas o aéreo fica pendente para você efetivar ele com 11 meses de antecedência. Mas é uma tendência e eu fico feliz, porque faz tempo que a gente fala isso, que nós temos que planejar, é bom para todo mundo, é bom para o cliente, é bom para o operador, é bom para o hotel. Então, esse planejamento com antecedência acaba ajudando e acaba homogeneizando o mercado. Eu vou comentar rapidinho os números, né, que a gente já tinha falado sobre novas vendas.
73% das viagens foram de novas vendas do internacional, então a gente percebe que no nacional esse número está já bem menor, mas no Inter, agora com a abertura dos destinos mais usuais, a gente percebe que já está acontecendo, mas as vendas estão aumentando. E aqui o seguro, quase 80% das viagens, a gente também percebe que ele é quase 100%, ele acaba sendo 80% não das viagens, mas das vendas, né? E também em bastidores, o Roberto comentou, é uma pessoa que compra só um aéreo e já tem um seguro do cartão, ou então compra só um hotel e já tem um seguro por outro meio, mas as viagens internacionais acabam acontecendo com 100% de seguro. Vamos chegar aqui no nosso temático. Esse temático desse boletim a gente quis entender um pouco de como é que estão as expectativas e as vendas para os feriados desse segundo semestre. A gente tem feriados não muito felizes para o turismo, com 7 de setembro, a Semana do Saco Cheio com 12 e 15 de outubro, todos eles feriados em dias não muito, né, incentivadores do turismo, mas a gente quis entender um pouco de como que está essa dinâmica dos feriados. E já fica um spoiler, Flávio, acompanhe a gente que a gente vai trazer os produtos mais vendidos para cada um desses feriados e você vai ter aí uns dados sobre os cruzeiros. Falando um pouco sobre a procura, a gente percebe que mesmo com essa antecedência, a gente ainda tem quase 4 meses, né, para o Réveillon, ele já é o mais buscado de todos os feriados. Regressando para quem acompanha o boletim desde o início, a gente trabalhava bastante com essa escala de 1 a 5 e com o tempo a gente foi envolvendo os operadores para trabalhar com um percentual absoluto e facilitar essa interpretação. Mas aqui, voltando para a nossa escala de 1 a 5, sendo 1 muito baixo e o 5 muito alto, o Réveillon é o que tem o maior volume de vendas, representando aí 3,6 para os operadores. Em seguida, a gente tem quase que um empate técnico entre a Semana do Saco Cheio em outubro, Dia da Criança e Dia do Professor, 12 e 15 de outubro, e novembro, 15 de novembro, com 2,89, né? Quase um empate técnico entre os dois. Mas, de forma geral, a gente percebe que a procura pelos feriados, ela está para todos eles acima da média. Ou seja, tem uma procura, ela é relevante para todos eles acima da média. E que tipo de experiências são buscadas para esses feriados? No Réveillon, a gente mantém aquele tradicional Réveillon brasileiro, no sol, na praia. Os cruzeiros marítimos no Réveillon, eles aparecem bem forte, o luxo e o resort. Para o Natal, a novidade aí é aparecer o elemento compras, né? As pessoas querendo viajar próximo ao Natal para fazerem as compras de Natal, e aí trazerem os elementos sol e praia, cruzeiros, resorts. E eu acho interessante quando a gente pensa em Natal nesses destinos, a gente traz um elemento maior, né? Que é a família junto nisso tudo. Já nos demais feriados, a gente percebe um comportamento bem diferente, trazendo o ecoturismo, trazendo o turismo rural, trazendo um turismo mais romântico, casais, trazendo um parque temático para envolver a família e os cruzeiros presentes. Então, os cruzeiros, eles apareceram em todos os nossos feriados nessa busca, e já responde um pouco essa pergunta do Flávio, se há dados sobre os cruzeiros marítimos, eles regressam. Quando a gente olha para os feriados, a gente percebe que esse cruzeiro não deve acontecer em solo brasileiro, porque a temporada vai ter começado só lá no meio, para o final de novembro. Então, as pessoas sim estão viajando e buscando cruzeiros, e no caso dos feriados, até internacionais. Voltamos à questão preço. Eu vou terminar e já abro para a gente comentar, e a gente fica bem livre, né, para falar um pouquinho sobre esse panorama de feriados, fim de ano, em que a gente observa produtos comercializados no Réveillon, em todos eles, a experiência completa que envolve aéreo, terrestre, e já fica com tudo resolvido dentro das operadoras, corresponde a 50%, e isso também valida um pouco o que a gente vem falando, né, que os dados da Brastoa representam o turismo de lazer, a gente não tem aqui nenhuma ou muito baixa representatividade de uma imigração, é só olhar para aqui, quem está comprando só aéreo? Muito pouco, quase irrelevante. No Réveillon, ele nem acontece. O Roberto pode falar daqui a pouco um pouquinho do porquê. O terrestre, ele no Réveillon é representativo, um pouco menos do que no Natal e nos demais feriados. O cruzeiro é que aparece em todos eles, e é interessante a gente ver o cruzeiro não só pelas armadoras de cruzeiro, mas por outras empresas, como é o caso, né? Está aqui a Abreu para falar, está aqui o Roberto
representando outras empresas que têm incluído o cruzeiro na cesta de produtos bem vendidos, até porque foram 2 anos aí com esse setor praticamente parado, né? Então tem o desejo muito grande. Podemos comentar aqui, vocês vão falando, eu vou mudando, voltando nas telas antes da gente finalizar. Bom, o cruzeiro realmente é uma coisa, os cruzeiros realmente é uma coisa que pesa muito no portfólio dos operadores, mesmo porque agora os hotéis estão caros, os aéreos você vai precisar do aéreo de qualquer jeito. E o cruzeiro é uma opção muito interessante, porque você tem lá estadia, você tem a refeição, você tem a refeição completa. Então, se você for comparar, muitas vezes, o preço do cruzeiro com o preço de um pacote normal, o cruzeiro acaba sendo muita vantagem. Então, precisa ter uma demanda muito forte para isso. E aqui já pega, assim, a temporada de final de ano, né, que é de outubro para frente, né? Então, Réveillon, Natal e alguns feriados estão incluídos os cruzeiros aqui, sem dúvida, né? A questão do aéreo que você falou do Réveillon. As pessoas, durante o Réveillon, se preocupam mais em garantir o terrestre. Então, o problema são os hotéis, a reserva dos hotéis, porque tem jantares especiais, tem alguns eventos especiais. Então, por isso que o terrestre ou o pacote completo é garantido. Então, basicamente, só o aéreo para o Réveillon quase não acontece. Porque se você não tem o terrestre, você vai fazer o quê no destino que você está viajando? Então, por isso que tem essa demanda de pouco só aéreo para o Réveillon e os demais têm toda essa porcentagem. O que a gente chama de terrestre? O que engloba aí o terrestre? Hotel, serviços terrestres, hotéis, transfers, passeios, tudo. Legal. Tá? Rony, quer comentar alguma coisa? Você que vende bastante cruzeiros também. Não, cruzeiros é notório, né? Uma característica do cliente de cruzeiros é que ele é um cliente muito fidelizado, né? É um cliente viciado, ele quer fazer cruzeiros todo ano, não interessa se é o mesmo barco, se é o mesmo itinerário, ele quer entrar no bar. É tipo o cliente de circuitos, né? De circuitos acompanhados com guia, né? Que a gente faz muito na Europa. É um cliente fiel, ele gosta daquele tipo de programa, ele gosta da interação com outras pessoas, ele quer estar junto com mais gente. Então, nos cruzeiros é isso. É um cliente. Assim que foi possível voltar a viajar nos cruzeiros, os clientes estão voltando, né? Sem medo. Até os protocolos também de algumas companhias de cruzeiro também estão sendo eliminados, né? A dificuldade, né? De você embarcar está ficando mais fácil, né? Verdadeiramente a gente nota nesses números. Esse fenômeno também do aéreo e terrestre, não só nos operadores, como é óbvio, nós temos acesso a umas tarifas um pouco melhores do que aquelas tarifas de mercado, que chamam as tarifas de operação, exclusivas para tour operação, mas tem um outro fenômeno aí que é interessante e que vale, inclusive, para os pacotes mais simples, né? A gente ouviu muito pré-pandemia, uma migração para o produto simples, o cliente estava comprando online, né? Principalmente o cliente que está mais à vontade de comprar um hotel mais um avião, entra no site, resolve a vida dele e vai embora, né? Pronto. Mas com a pandemia, em função do suporte que os operadores, na Brastor, a gente teve isso muito vivo, o suporte que os operadores deram para os problemas que ocorreram durante a pandemia, principalmente no início, não só os operadores, como os agentes de viagem também, não é? Como é óbvio, o que os operadores deram, ou a maior parte dos operadores deram esse suporte, muita gente ficou com medo de comprar online, né? Ainda está nesse trauma, então a gente se beneficiou muito disso também, né? Quer dizer, uma volta, um aumento de novo da procura do operador, do agente de viagem para comprar esse pacote mais simples, sei lá, o Nova York, o hotel mais avião, ou Lisboa, o que seja. Então a gente se beneficiou muito desse trabalho duro que todos os operadores, os agentes de viagem tiveram ali naquele início. Então a gente ganhou confiança, a gente fidelizou muita gente em função disso, e hoje o cliente... E a informação, né, gente? Hoje as pessoas ainda estão inseguras de viajar sozinhas, falam, mas eu posso entrar? Quais são os protocolos? Quais são as exigências? O que vai acontecer? E com um profissional é mais fácil, eles precisam pesquisar menos, porque todo o trabalho fica do lado dos profissionais que estão atendendo, né? Então é interessante. Esses protocolos mudam toda semana, né, Rony? Toda semana tem protocolo. Às vezes ao dia.
Verdade, verdade. Às Cara, vezes Eu ao dia. queria entrar aí na fala do Rony, quando ele traz a questão do suporte, né? E a gente olhando para o comportamento do consumidor, o consumidor está buscando por personalização, por flexibilidade, por viver o único, como eu falei antes. Então, a agência vem nesse diferencial, porque, de verdade, emitir avião e hotel dá para fazer online, né? Agora, Fácil, toda a né? experiência que você tem lá demora muito tempo, não é que não tem informação, tem blogs de viagem que são muito acessados, tem informação disponível, mas o próprio Tours and Activities é muito difícil você acessar à distância muitas vezes, né? Você, cliente final, não consegue comprar, a não ser que você chegue lá, então tem que esperar chegar. E eu gosto muito da reflexão de que a viagem no fim do dia não é o avião, o hotel. Ninguém diz, nossa, eu estou indo passar 12 horas no avião, porque eu gosto muito de passar no avião, Exato. ou eu vou dormir todas as noites naquele hotel em Dubai. Né? A gente está indo lá para subir no prédio mais alto, a gente está indo lá para ver coisas e viver experiências. E eu acho que isso tem relação quando a gente olha para aqueles operadores que estão vendendo mais que 2019 e que estão vendendo menos, que é um pouco de ressignificar esse papel do operador, né? Eu acho que a diferença está no suporte quando dá errado, mas também na curadoria, também na especialização, Exatamente. Exatamente. e usar da tecnologia, porque você não consegue fazer viagem de luxo para todo mundo, né? Que é aquela personalização, aquele atendimento de horas, mas você consegue ir aprendendo sobre o seu cliente, usando de tecnologia para ter suporte para isso. Eu acho que a grande virada aqui é essa clareza do papel do operador e do agente de viagem, que não é um emissor de bilhete aéreo ou de reserva de hotel, né? Isso é o mínimo esperado, é a cesta básica do turismo. O que vai fazer a gente vender mais é esse diferencial, esse olhar para o cliente, esse olhar para essa experiência e essa curadoria de verdade. Até a gente ter essa curadoria é fundamental, né? E porque quando dá errado naquilo que ele lê no blog, ele não liga para o blogueiro para dizer, olha, aquela dica sua é péssima, o serviço falhou, achei uma porcaria, e para a gente liga, não é? Então a gente também aprende. Porque ele também não paga o blogueiro, ele não paga o blogueiro, não mas paga, o agente de viagem ele paga. Exatamente. A dica, o expertise, isso aí, e dar a cara e estar ali para orientar, para resolver, isso tudo conta, né? E a gente vai aprendendo com isso. Isso a gente ganhou muito, porque depois da pandemia, né, saiu aquela imagem que nós somos intermediadores. Nós não somos intermediadores, nós somos especialistas, nós somos curadores, como vocês falaram. Mas isso é verdade para parte das agências e operadoras, né, Roberto? Você há de convir comigo que ainda tem muito emissor de bilhete. Então, acho que vale uma reflexão, cada um do seu próprio negócio. Assim, a gente não pode dizer que todo mundo é especialista, que todo mundo está oferecendo esse serviço. Sem dúvida. Nós temos os especialistas, tem os tiradores de pedidos, vamos falar assim. Isso, exato. Dando continuidade, gente, para a gente tentar manter o nosso cronograma, principalmente com os nossos convidados que estão aqui, né, e os participantes que vão nos acompanhando, a gente já está se encaminhando para o final. A gente questionou os operadores, né? A gente percebe as altas dos preços dos bilhetes aéreos pela falta de disponibilidade, por a grande aumento da demanda, se isso tem afetado a desistência na compra de viagens, e a gente percebe um valor extremamente relevante de alta e muito alta, ou até de média. Isso afeta positivamente, mas a gente também pode perceber, e vocês podem comentar daqui a pouquinho, que não necessariamente a pessoa desiste de viajar, mas ela altera qual é o destino que ela vai, né? Aqui está muito caro, então eu vou mudar para o destino vizinho. Recife está o mesmo preço da Índia, então eu acho que eu vou ali na Índia ver o que está acontecendo. Não vou para Recife, fica Recife para um outro momento em que estiver mais barato. Afinal de contas, né? Recife está aqui do lado, eu consigo achar uma outra alternativa. E a gente pode comentar isso. Vamos comentar isso antes de eu ir para o próximo? Rapidinho, para a gente tentar cumprir o nosso cronograma, por favor. Ele já falou isso, que realmente o preço acaba impactando bastante, né? E realmente as pessoas às vezes mudam de destino. Então a pessoa vai ver um destino, acha o preço absurdo e está vendo que outro destino, o internacional, outro destino nacional também está mais barato, a pessoa acaba optando para ir para esse destino, sem dúvida. E a desistência, às vezes, é só pelo período da viagem também, pode ocorrer. Ele não muda o destino, mas, olha, em vez de ir agora em setembro, eu vou em março do ano que vem, vou em maio,
não é? E é o que está acontecendo em alguns casos, né? É o que a gente vê na antecedência também, é um reflexo disso. Quando a gente perguntou aos operadores, né, qual é a perspectiva da movimentação e principalmente da concretização de vendas para o segundo semestre, a gente percebe um panorama muito positivo, com 85% dos operadores entre boa e excelente. Então, esse segundo trimestre foi positivo, mas colocando para o dia de hoje, foi julho, agosto, como é que a gente espera os próximos meses do ano, a gente continua numa curva crescente com uma expectativa bastante positiva de concretização. E ainda, quando a gente verifica essa projeção de crescimento, a gente percebe que o ano de 2022 deve, por fim, cumprir as nossas expectativas e bater os recordes com um crescimento muito grande das empresas e do setor, com um percentual de crescimento de quase 80% com relação a 2021 e 45% com relação à nossa média histórica e aquele que foi o melhor ano do turismo, com 45%. É realmente um cenário muito otimista e eu espero constatar isso com vocês no nosso Anuário Brastoa em janeiro. Mas, viu, Rayane, antes de comentar isso, deixa eu voltar um passo atrás, vai? Vamos lá. Comparando o nacional com o internacional, né? Não, comparando o internacional, não precisa nem mostrar na tela. O que aconteceu, né? A minha operadora, como operadora do Rony, que nós tínhamos muita expertise em emissivo, mandar pessoas para o exterior, para o mercado internacional, quando a gente foi obrigado a vender o mercado nacional, nós começamos a olhar e falava assim, poxa, legal, vou começar a vender nacional, mas falta produto. Como que eu consigo fazer? Como eu consigo? Não é porque eu tenho um hotel, ou tenho uma cachoeira, ou tenho um parque, ou tenho o que for, eu consiga vender aquilo. Eu preciso conciliar, porque a pessoa não vai só para um hotel, como falou a Trícia, eu vou só pegar a parte aérea, ele vai conhecer o local. Então, você precisa elaborar esse produto. E a gente começou a pensar lá atrás, como a gente pode resolver isso, né? E, coincidentemente, nós criamos, coincidente não, nós resolvemos criar a Academia de Excelência Brastoa, que realmente é para treinar os receptivos locais ou quem está interessado a como elaborar um produto. Nós chegamos a ver coisas aqui, hotéis ou até receptivos ou atrações que não tinham nem um tarifário. A gente não conseguia, como que eu ia conseguir vender uma coisa que o cara não tinha nem o preço e não sabia vender aquele preço? Então, com a academia, nós criamos a academia, nós vamos já para a terceira edição, que começa agora dia 30 de agosto, inclusive, né? Já tem a terceira edição, nós estamos com um trabalho com Santa Catarina, já fizemos um trabalho com Mato Grosso do Sul, tudo. Então, isso a gente tenta mostrar com os especialistas Brastoa como que você pode ver as experiências que nós temos no exterior para agregar os valores no Brasil, para melhorar os produtos brasileiros e melhorar o produto para receber, inclusive, os estrangeiros. Então, é uma coisa que a gente via muita carência. Coincidentemente, nós fizemos até uma academia exclusiva, se tem uma ideia, para o pessoal da Colômbia, para mostrar para os colombianos como que eles tinham que receber realmente os brasileiros. Porque brasileiros, nós não somos americanos, nós não somos alemães, nós não somos chineses, somos brasileiros e nós temos nossos gostos e nosso jeito de viajar. Então, a gente tenta mostrar para isso. Então, a academia, justamente, só dando fazendo uma propaganda da academia aqui, acho que depois vamos colocar no chat o link da academia, tudo, que realmente é uma forma de a gente poder desenvolver o mercado nacional e os produtos nacionais para ter uma expertise e ter cada vez mais, e o Brasil chegar até no que ele tem que ser como produto nacional, né? Produto de turismo, porque, segundo a ONU, nós somos o segundo lugar, nós perdemos para o México. Eu acho que não, nós somos disparados. A gente só não sabe mostrar isso ainda para o mundo. Então, desculpa até fazer um comentário no meio aqui, mas é importante. Está em casa, e o convite, né, ele deve ser reforçado. A Jaque, que é da Amplia Mundo, parceira da Brastoa na academia, já colocou aí no chat o link. Fiquem à vontade para conhecerem os módulos, tem muito conteúdo interessante. Eu vou aproveitar esses minutinhos finais, alguns já até se deixaram a sala. Quem chegou no final não viu os nossos primeiros minutos de improviso, mas eu queria aproveitar para falar para vocês um pouquinho sobre o BI, né? E mostrar o quanto que ele pode trazer de dados interessantes. Se a gente quiser entender sobre essas operadoras que estão faturando, por exemplo, mais que o dobro da média histórica, a gente consegue clicar nela e ver percentual de novas vendas, tanto do nacional como do Inter. Esse embarque, né, programado a longa distância, ele é mais relevante para essas do que para as outras. Se eu quero conhecer um pouquinho melhor
aquele patamar das que estão ainda começando, né, retomando essa atividade, a gente pode interagir com isso. E a gente também tem os dados de série histórica. Raiane, quero comparar, quero ver para trás como é que vem sido esse crescimento. Está aqui, gente, fiquem à vontade para vocês acessarem. Está lá disponível no site da Abrastoa, para que todos os operadores, agentes, estudiosos, academia, jornalistas possam utilizar esses dados para o dia a dia, para a gestão, né? A gente já está, como eu disse, se encaminhando para o final. Antes de abrir aqui os comentários para todos vocês, agradecimentos, palavras finais, perguntas dos jornalistas, fiquem à vontade. Eu queria também, o Roberto já fez o merchan, eu queria deixar para vocês 2 convites. A gente está fazendo uma pesquisa sobre demanda do turismo rural, e eu agradeceria muito a todos aqueles que puderem compartilhar e responder essa pesquisa, para a gente conseguir entender quais são as necessidades para esse setor do turismo rural. Depois aqui já eu coloco para vocês o link no chat, para responderem essa pesquisa, e no caso dos operadores que tiverem esse público, quiserem compartilhar com os clientes, ela vai ter um e-book gratuito com resultados para que todos possam utilizar e desenvolverem, colocarem no portfólio experiências de turismo rural. E logo mais eu tenho uma Smart Talk com a América Latina, falando da importância dessa inteligência de dados junto com a Organização Mundial do Turismo também. Fica o convite para quem quiser manter esse momento Zoom de reuniões, para se juntar a nós e ouvir um pouquinho do que a América Latina está preparando. O que temos de perguntas, pelo menos que chegou para mim, Thaís, eu acho que você pode assumir esse momento perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta, porque todas as outras aqui já foram respondidas ao longo aí do bate-papo, e é sobre tecnologia, tá? Quais são as novas tecnologias que as operadoras têm utilizado para captação e aumento de vendas? A pergunta aqui também é um pouco direcionada sobre metaverso. Existe algo no radar das operadoras nesse sentido? Começamos com o Roberto, será? Posso responder. Bom, eu acho o seguinte, o turismo de lazer, você está para descansar, você está para curtir a viagem. O metaverso eu acho muito legal, uma tendência muito interessante e tudo, mas eu quero estar no local, eu quero desfrutar a paisagem, eu quero desfrutar o ambiente, poder tomar a minha cerveja na praia, então, ou seja, dentro do museu, visitar um museu. Então, eu acho muito legal a parte do metaverso, acho uma tendência, nós temos que estar de olho nisso. Mas férias são férias. Eu quero descansar e não quero pensar em nada de tecnologia. Eu quero estar lá e não estar atrás de uma tela no computador. Eu posso contribuir, Thaís? Lógico. Claro. Eu acredito que toda a tecnologia, experiência de realidade virtual, metaverso, vão contribuir muito para o processo de escolha e compra. Né? Então, eu posso experimentar, eu posso espiar, eu posso entender como é aquele destino que eu não conhecia. Ele amplia a imagem que eu pesquiso no Google, né? Eu tenho possibilidade de experimentar, mas ele nunca substituirá, concordo com o Roberto, esse momento de relaxar, né? Que, pelas nossas pesquisas, é o principal motivo pelo qual as pessoas procuram viagens a lazer, para descansar e relaxar. E descansar e relaxar você não faz na tela, realmente. Mas no processo de escolha e compra, eu tenho uma crença muito forte de que ele contribui bastante. Perfeito, muito obrigada. Enfim, as perguntas já foram respondidas ao longo da conversa. Quero saber se vocês têm alguma consideração final, antes da gente encerrar a nossa apresentação. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu fico muito feliz de ver esses números do turismo, né? Eu vou fazer a consideração e já vou encerrar nas minhas conversas aqui, tá, Thaís? Eu fico muito feliz porque eu acho que o turismo, ele é uma área muito viva, é uma área muito rápida, né? Em que reage muito rápido a qualquer tipo de mercado. Então não depende de grandes investimentos, criar infraestrutura, de máquinas, nem nada. São seres humanos, o computador, a internet e o conhecimento de todos nós. Então, a nossa reação é muito rápida. Então, é isso que colabora muito mais com o turismo. O turismo representava 8,1% antes da pandemia, né, dentro do PIB, e tem potencial de crescer. Né? Eu já falei algumas vezes, há um tempo atrás, até alguns discursos, que eu tenho certeza que o turismo pode até passar o agro, ou chegar perto do agro, de importância no Brasil. Nós temos só que descobrir isso e começar a mostrar isso para nós mesmos, primeiro acreditar e mostrar isso para todos os brasileiros.
Muito obrigada, Roberto. Mais alguém quer complementar? Com certeza eu endosso as palavras do Roberto, né? E acho que cada vez mais eu tenho certeza, a Trícia confirma comigo, que a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças, pautado sempre em dados, para que a gente consiga acompanhar isso, se antever e não ficar ali batendo na mesma tecla, né? A gente falou durante tanto tempo que o nacional era a bola da vez, que o nacional ele estava conquistando mais espaço, e se a gente fica preso ali naquele passado recente de 6 meses atrás, a gente está perdendo a oportunidade. Então, a gente deve sempre, né, estar atentos a essas mudanças do mercado e dispostos a se reinventar. A gente está num setor que é altamente dinâmico e a gente vê pelos dados o quanto esse dinâmico pode ser. Às vezes nos surpreende. Mas é um convite para todos, né, a refletirem, olharem para dentro, olhar para esses dados e aplicarem. Como é que isso impacta no negócio de vocês, né? Como é que isso envolve a atividade diária e como é que vocês podem se beneficiar disso? É esse o objetivo do boletim, é por isso que nós nos reunimos aqui com convidados especiais, para que isso traga impacto, para que isso traga benefícios para todos vocês. Muito obrigada. E esse debate é muito importante, né, para levar a visão além dos números, né, com essa percepção aí de cada um, de cada parte. Olha, então é isso. Reflexão, desculpa, eu ia me despedir aqui, mas a minha reflexão ao longo da apresentação toda é como o turismo é interdependente, né? A gente não consegue sobreviver sozinhos, nem as áreas dentro do turismo, nem o turismo por si só, porque ele também se relaciona com outros aspectos do destino, de segurança, de educação do povo, de uma série de coisas. Então, que a gente consiga se perceber sempre dentro dessa interdependência, né? Porque se a gente ficar batalhando sozinho, achando que vai encontrar soluções só entre as operadoras, só entre a aviação ou só entre o turismo, eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão e ter consciência da interdependência da indústria que a gente está à frente. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Nós agradecemos. Rony? Obrigado, também queria agradecer o convite. É o que a Trícia falou dessa interdependência é notória, até porque nós somos uma indústria, eu não sei se todo mundo tem isso claro, mas de margens muito baixas. É muito difícil viver e sobreviver do turismo. Então, quando a gente fala de investimentos, mesmo na parte de tecnologia, tirando, claro, os big players, né, que existem no mercado, a realidade do nosso setor é uma realidade muito diferente, né, em vários aspectos. Então, nós temos que ter a capacidade de nos reinventar, como é óbvio, seguir tendências, mas sem inventar demais, porque nem temos margem, dinheiro para isso, essa disponibilidade, né? Então, ser uma empresa como é esse grupo de empresas que fazem parte da Abrastoa, gente comprometida, gente séria, e que sabe quanto é que custa, não é? Estar nessa atividade, nesse segmento, faz com que a gente tenha que levar as coisas muito mais a sério. Por isso, acho que essas empresas, todos esse segmento, quem sobreviveu, ganhou essa confiança do cliente, como a gente estava falando aqui um pouco antes, e esse trabalho, inclusive essas discussões para análise de números trimestrais, essa abertura, esse convívio, aí, voltando ao que a Trícia estava falando, acho que é muito importante, foi muito bacana participar. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, nos despedimos, agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco até agora. Todos os dados ficam disponíveis no site da Abrastoa e ainda hoje a gravação completa da apresentação também estará disponível no YouTube da Abrastoa. Agradeço e daqui algumas semanas estaremos juntos novamente para falar do terceiro trimestre. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Lembrei de uma coisa, gente. Ai, desculpa. Olha, já que Thaís e Roberto esqueceram, lembrei aqui no último instante, a gente está com inscrições abertas para os voluntários do Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade na segunda-feira, dia 29, segunda-feira 29, se eu não me perdi no calendário, a gente vai ter uma sessão de esclarecimento. Quem está na academia e deseja trabalhar como voluntário conosco, sejam bem-vindos. E, se você tem um case de sustentabilidade, fique atento que no início de setembro tem o lançamento do prêmio. E o prêmio será de 1 a 4 de dezembro, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Perfeito, olha. Eu esqueci mesmo, desculpa. Abraço a todos, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.